Japão. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até na Bolívia, Bolívia. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até na Espanha, Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Até na Angola, Angola. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Até Estados Unidos, Estados Unidos. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Até no Brasil, Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, 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 oh. Tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Vocês viram que a música que acabou de passar fala sobre a volta de Jesus? Pois é, a nossa razão de viver é porque Ele vai voltar e nós vamos viver com Ele para sempre. Ele falou várias vezes quando Ele veio à Terra como homem que Ele ia voltar para buscar aqueles que o amam e o receberam como Filho de Deus. A parábola dos talentos, ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir nesse Evangelho e ler. Olha só, o significado dela é sobre a responsabilidade e a prestação de contas que a gente vai fazer com Jesus quando a gente se encontrar com Ele. E o contexto histórico desta parábola, ela está localizada logo após a parábola das 10 virgens. Pertencem a uma série de mensagens que o Senhor Jesus fez em relação à sua segunda vinda. Esse discurso de Jesus ficou conhecido como um sermão escatológico. Significa as mensagens que ele falou sobre o futuro. O sermão começa a ser registrado a partir do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E naturalmente ele continua por todo o capítulo seguinte. A parábola dos talentos foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído. Vamos agora para a explicação desta parábola. Jesus fala de um homem dono de muitas propriedades. Prestes a viajar, esse homem confiou seus bens aos seus servos e chamou esses servos. A um servo ele deu 5 talentos,
Para outro servo, ele deu 2 talentos. E o último servo, ele deu 1 talento. Esse talento, confiado aos seus servos, era uma unidade monetária usada na época. 1 talento, ele equivalia a 6.000 denários. 1 denário era a diária de um trabalhador comum, quer dizer, o que ele recebia por dia. Logo, 1 talento representava 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Naturalmente, esse homem era muito rico. Em sua ausência, ele esperava que o seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantias aos seus servos, obviamente ele esperava por rendimento. Outra característica diferente era que esse senhor confiou quantidades diferentes a cada servo. Isso significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para os negócios que outros. E essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio para 10 talentos. O mesmo também fez o que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu 1 talento, ele enterrou e ficou aguardando a volta do seu senhor. O costume de enterrar quantias de dinheiro no chão ou tesouros diversos era comum naquela época. Quando o patrão retornou da sua viagem, os seus servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos e ainda prometeu confiar aos seus servos bons coisas ainda maiores. E também convidou os servos a participar da sua alegria, ou seja, comemorar com ele. Essa expressão apresenta uma ideia de confraternização, uma espécie de festa, onde os servos sentariam à mesa com o seu senhor para juntos se alegrar por causa dos resultados. Já o servo que recebeu 1 talento e o enterrou foi chamado pelo proprietário de mau e negligente e inútil. Diferente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com seu senhor. Ao contrário, ele perdeu todo e qualquer privilégio que o seu senhor tinha dado, restando-lhe apenas o terrível lamento. Bom, você agora deve estar perguntando, mas qual o significado desta parábola para mim? Eu não entendi. A tia vai explicar para vocês todo o significado. É muito fácil de entender. Olha, todo mundo recebe oportunidades e talentos durante a sua vida. Ninguém nasce sem talento. O servo fiel, ele valoriza os bens do seu senhor. E é isso que eu vou te explicar. A parábola do talento tem 6 lições que eu quero lhe mostrar sobre ela. Quando aquele senhor foi viajar, ele deu talentos para os seus servos, não é verdade? Assim é Deus. Deus também deu talentos para mim, deu para você. Ele deu dons, ele deu habilidades, ele deu oportunidades. Por exemplo, se Deus te deu um dom de você cantar, cante. Tente melhorar no seu canto. Se Deus te deu a habilidade de você aprender a palavra de Deus, estude para aprender mais a palavra de Deus. Se Deus te deu o dom de você ser uma pessoa que possa ajudar o próximo, ajude mais e mais as pessoas. Os servos, quando eles receberam os talentos, eles multiplicaram o seu talento. Bom, a lição número 2 que eu quero mostrar para vocês, que o pouco pode ser muito. O segundo servo recebeu 2 talentos. O primeiro servo recebeu 5 talentos. Mas o terceiro servo recebeu só 1. Aí você pode pensar, tadinho, por isso que ele pegou o seu talento e enterrou na terra. E falou, não, vou ficar cuidando dele porque eu tenho medo de perder, porque o meu Senhor é muito severo. Mas Deus, ele não é injusto, porque o que parece pouco é muito. Como nós vimos, um talento representa 20 anos de trabalho. Imagine você receber um salário equivalente a 20 anos da sua vida. É muita coisa.
Deus não te dá pouco, não. O que parece pouco para você é muito. E Deus sabe que você sabe administrar. É a terceira lição sobre essa parábola dos talentos. A terceira lição fala que nada do que Deus nos dá, os dons que Deus nos deu, não são nossos. Na verdade, são de Deus. Aqueles 5 talentos que o primeiro servo recebeu eram talentos que Deus deu para ele. E ele fez a multiplicação dos talentos. O segundo servo também recebeu 2 e ele multiplicou os talentos. Mas o terceiro servo, ele não quis multiplicar, ele enterrou o seu talento. Então, a nossa função é administrar com muito zelo a obra do Senhor, o dom do Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. A quarta lição que eu quero mostrar para vocês, que devemos multiplicar tudo que Deus nos dá, não é verdade? Nós não estamos falando aqui de dinheiro, de valores monetários, nós não estamos falando de coisas terrenas, estamos falando de coisas espirituais. Então, criança, você lembre que os dons e os talentos é Deus que te dá. Deus te dá muitas coisas. Ao recebermos os talentos, devemos ter gratidão a Deus porque Ele nos deu tantos talentos. Se Ele nos deu pouco talento, ou se Ele nos deu só um talento, Deus sabe que por que Ele nos deu. E Ele é justo e devemos ser gratos a Ele por isso. Devemos aperfeiçoar cada talento que Deus nos deu, a fim de que eles sejam úteis, muito úteis para a expansão do reino de Deus. A quinta lição que eu quero mostrar para vocês hoje é que os talentos são muito valiosos, mas Deus tem algo mais valioso para nos dar. Na parábola, os 2 primeiros servos que eram bons e fiéis, eles receberam uma promessa que, devido ao sucesso e à responsabilidade que eles tiveram com os talentos que Deus deu para eles foram colocados sobre outras responsabilidades ainda maiores. Quer dizer, eles pegaram 5 talentos e o primeiro servo, ele pegou e transformou em 10 talentos. Ele teve mais 10 talentos, então de 5 ele passou para 10. Então Deus deu mais responsabilidade para ele. Vocês sabem que o primeiro servo, ficou responsável por mais ou menos 100 anos de trabalho? Pois é, muita quantidade, não é verdade? A sexta lição que eu quero te mostrar sobre a parábola dos talentos é uma coisa não muito boa. Foi a lição que o servo mau e negligente deixou. Sabe qual foi? É que ele foi ainda, além de ser mau e negligente, ele foi perverso. Ele acusou o seu senhor de que realmente não multiplicou o seu talento porque ele tinha medo, ele enterrou aquele talento debaixo da terra. Bom, era um costume da época enterrar, como a gente viu na história. Mas ele não deveria fazer isso nunca, porque o Senhor viajou para bem longe e a sua viagem ia ser demorada, mas ele ia retornar. Todos sabiam que ele ia retornar. E o servo mau e negligente sabia também, mas ele não valorizou aquele único talento que o seu Senhor deu. Assim é Deus. Deus também nos dá talento e nós devemos ser bem gratos por cada talento que Deus nos deu, mesmo que seja só um. A gente tem que fazer desse um talento a melhor coisa que Deus quer que nós façamos. Olha, você criança, eu tenho certeza que você tem pelo menos um talento. Se você não tiver um, você pode ter 2, você pode ter 3, você pode ter 4, você pode ter 5. Eu não sei quantos talentos Deus te deu, mas eu sei que Deus te deu. E você tem que fazer desse talento brilhar, mas não para a nossa glória, para satisfazer o nosso ego. É para a glorificação do nome do Senhor. Eu espero que você tenha aprendido que a parábola dos talentos nos mostra que Jesus está voltando e que nós devemos nos alegrar com a vinda dele. E todos os talentos que ele nos deu é para glorificar o seu nome. A gente tem que multiplicar. Não seja mau e negligente. Seja bom e fiel. Faça dos talentos que Deus te deu se multiplicar na sua vida. Amém? Vamos fazer agora uma oração para agradecer a Deus pelos talentos que o Senhor nos deu? Senhor meu Deus,
Obrigada, Jesus, porque sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e o Senhor nos dá talento segundo a nossa existência aqui na terra. E eu te peço, Senhor, faça com que nós sejamos bons e fiéis e que nós possamos pegar cada talento que o Senhor nos deu e transformá-los e multiplicá-los para a glória e honra do Teu nome. Muito obrigada por cada talento, Senhor Jesus. Amém. Crianças, eu espero que você leia Mateus capítulo 25, essa história. E lembre-se que Jesus está voltando. E o tesouro maior que nós temos é andarmos com Ele e multiplicar os talentos que Ele nos deu. Até a próxima história. Um beijo!